Meus irmãos, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar a nossa reunião da tarde. Pedimos aos irmãos que coloquem os celulares em modo silencioso ou desliguem, a fim que não ocorra interrupção na reunião. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pela bênção, amparo, assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos através da doutrina espírita, o Consolador prometido, que veio até nós nos esclarecer, nos amparar, nos assistir, a fim de caminharmos mais seguros pelos caminhos da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos a reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, por nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de é o capítulo 15, que tem o título de Fora da Caridade não há salvação. E os estudos da tarde se referem aos registros de São Lucas, em que ele nos narra que então, levantando-nos, disse-lhe o doutor da lei para o tentar: Mestre, que é preciso fazer para possuir vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Que é que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas um homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, o cobriram de ferimento e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tomado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem,
E tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que cair em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. São Lucas, capítulo 10, 25 a 37. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos, o Whindersson e Dona Luzia. Passamos a palavra ao Whindersson. Boa tarde a todos. Se vocês me permitirem, eu vou na correria aqui um pouquinho para aproveitar a leitura do nosso irmão Evandro, mesmo porque eu acho que eu errei a mão, fui trazendo quase que a biblioteca toda, né? Mas vamos lá então. Porque aqui no livro Jesus no Lar, e nós vamos contextualizando, tem uma outra passagem muito interessante que dá seguimento nessa que o nosso irmão Evandro acabou de comentar. E isso ajuda a gente a esquentar a nossa memória, a nossa percepção acerca da temática. Se não, vejamos, é a parábola relembrada, esse é o título. Depois da parábola do bom samaritano, essa que foi lida pelo senhor Evandro, à noite, em casa de Simão, Tadeu, sinceramente interessado no assunto, rogou ao mestre que fosse mais explícito no ensinamento. E Jesus, com a espontaneidade habitual, falou: um homem enfermo jazia no chão, em argalhos de sofrimento, às portas da grande cidade, assistido por pequena massa popular menos esclarecida e indiferente. Qual que era o cenário, então, que ele nos coloca? Tinha uma pessoa enferma, numa grande cidade, ali na rua, jogada, tinha uma pequena massa observando ali de forma indiferente. Passou por ali um moço romano, de coração generoso, em seu carro apressado, e atirou-lhe 2 moedas de prata, que um rapazelo de maus costumes subtraiu às ocultas. Então passou um romano, né? Ofereceu-lhe 2 moedas, mas tinha, como diz, um amigo do alheio, foi lá e subtraiu as moedas. Logo após, transitou pelo mesmo local um venerando escriba da lei, que, alegando serviços prementes, prometeu enviar autoridades em benefício do mendigo anônimo. Quase de imediato desfilou por ali um sacerdote, que lançou ao viajante desamparado um gesto de bênção, e afirmando que o culto ao Supremo Senhor esperava por ele. Exortou o povo a auxiliar o doente e a alimentá-lo, mas seguiu o caminho dele. Depois dele surgiu de relance respeitável senhora, a quem o pobre se dirigiu como comovente súplica. Todavia, a nobre matrona, lastimando as dificuldades da sua condição de mulher, invocou o cavalheirismo masculino para aliviá-lo, como se fazia imprescindível. Minutos após, um grande juiz varou o mesmo trecho da via pública, asseverando que nomearia testemunhas a fim de saber se o mísero não seria algum viciado vulgar, afastando-se lépido sob o pretexto de que a oportunidade não lhe era favorável. Decorridos mais alguns instantes, veio à cena um mercador de bolsa, que, condoído, asseverou a sua carência de tempo e de 20 moedas a um homem que lhe pareceu simpático, a fim de que o problema da assistência fosse resolvido. Mas o preposto improvisado era um malfeitor, evadido do cárcere, e fugiu com o dinheiro, sem prestar socorro prometido. Então, quando a gente vai passando, vai vendo aquela situação, né? Por vezes deixa um comentário, outros quis deixar a moeda, mas por, vamos dizer, no infortúnio do quem estava passando mal, as pessoas aproveitavam dessa situação e levavam o dinheiro embora, né?
O doente tremia e suava de dor, rojado ao pó. Quando surgiu ali um velho publicano, considerado de má vida, por não adorar o Senhor segundo as regras dos fariseus. Com espanto de todos, aproximou-se do infeliz, endereçou-lhe palavras de encorajamento e carinho, deu-lhe o braço, levantou e, sustentando-o com as próprias energias, conduziu a uma estalagem de confiança, fornecendo medicação adequada e dividindo com ele o reduzido dinheiro que trazia consigo. Em seguida, retomou a sua jornada, seguindo tranquilamente o seu caminho. Depois de interromper-se ligeiramente, o mestre perguntou a Tadeu: em tua opinião, quem exerceu a caridade legítima? Ah, sem dúvida, exclamou Tadeu, bem-humorado. Embora aparentemente desprezível, foi o publicano, porquanto, além de dar o dinheiro e a palavra, deu também o sentimento, o tempo, o braço e o estímulo fraterno, utilizando para isso as próprias forças. Jesus, complacente, fitou no aprendiz os olhos penetrantes e rematou: então, faze tu o mesmo. A caridade por substitutos, indiscutivelmente, é honrosa e louvável. Mas o bem que praticamos em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre maior e o mais seguro de todos. Então, o que é interessante, por que a gente resolve resgatar e trazer para que nós possamos aqui também estudar? Que praticamente uma lição emenda na outra. Uma palavra, melhor, parábola, ela soma-se à outra. E como dito aqui no próprio livro, acabara Jesus de proferir a palavra do bom samaritano, e Tadeu, na casa de Simão à noite, pergunta: olha, eu não entendi, pode reforçar para mim? Ele nos coloca outro exemplo, outra parábola, como naquela perspectiva: olha, a qualquer momento, em qualquer circunstância, nós teremos esses exemplos aí. Nós teremos esses exemplos. E o que então, focando aqui nessa parábola específica do bom samaritano, entendendo que, portanto, é um fato, é um elemento presente na nossa vida, essas circunstâncias, sob os auspícios aqui do capítulo 15, que retrata: fora da caridade não há salvação. Esse é o grande chamado para a gente. E aí então, nós estaremos diante de uma parábola, e aí a gente remonta para ajudar nessa compreensão a nossa reflexão em torno das parábolas. E quando nós reportamos, por exemplo, lá no Livro dos Espíritos, na questão 627, nós vamos assim melhor compreender ou ajudar a expandir o nosso pensamento em torno da temática de hoje. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dos Espíritos? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Jesus empregava a resposta dos Espíritos. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faça mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, pois poucos são os que compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste, ou seja, nos espíritos e por vezes a doutrina espírita, em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e que para todos possam julgar e apreciar com a razão. Então, o que nós fazemos diante de um estudo hoje de uma parábola? Tentar expandir a nossa compreensão daquilo que nos foi colocado, nos foi ensinado. Da mesma forma que ele trouxe o exemplo lá do samaritano, mais adiante, logo adiante, ele trouxe, mas pode ser qualquer pessoa que esteja ali na cidade tendo algum problema. Não era o bom samaritano, mas era um enfermo que estava ali, que foi um republicano,
um publicano, melhor dizendo, que prestou o auxílio. E qual que é a nossa reflexão hoje em termos deste assunto? E ainda no âmbito da parábolas, nós temos que entender, compreender e trazer, por exemplo, segundo os comentários aqui do Frederico Grêmio, no livro Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e das parábolas. Ele comenta o seguinte: destacamos que as parábolas foram particularmente úteis como técnica de ensino. E interessante que tem estudiosos, que dedicam à boa compreensão das parábolas e comentam, por exemplo, que mais de 30% do ensinamento de Jesus foi por meio de parábolas e alegorias. Aqueles que dedicam mais um pouco vão estar em torno de 42 a 62 parábolas. Mas mais do que número, isso não importa. Elas trazem consigo, de fato, são ensinamentos, que nós, vamos dizer, em outras encarnações, por que não, precisávamos de ter acesso, ouvir, compreender, internalizar e reverter aquela situação. E aí ele comenta, então era praticamente como uma técnica de ensino. Elas criavam um ambiente favorável, especialmente anunciadas pelo mestre, e ajudava a desarmar os ouvintes, eliminando resistência, pois o significado de uma parábola era frequentemente percebido antes mesmo que as pessoas pudessem negar a questão apresentada. Que é o que trata aí a parábola do bom samaritano de partida. Era comum Jesus utilizar as parábolas numa tentativa de eliminar a hostilidade à sua volta. Outro aspecto a considerar é que elas eram uma maneira eficiente de apresentar ensinamentos potencialmente complexos, ou mesmo que encerrassem em si um entendimento que a maioria não tinha condições espirituais de perceber. E chama alguns pontos para a gente ajustar nessa compreensão. Inicialmente, devemos entender o contexto da parábola para determinar por que ela foi contada. Depois, identificar o ensinamento principal que a parábola pretende transmitir. Não podemos nos deter ou ficar apenas presos aos detalhes. Devemos sempre procurar uma aplicação pessoal e individual em cada parábola, isto é, ir além da apreciação intelectual. Precisamos pensar se encontramos em nós mesmos na parábola e refletir sobre o que devemos fazer ou modificar na nossa vida. É muito proveitoso que, ao final, perguntemos mentalmente ao Mestre: o que há para mim? Então é nessa lógica e nessa sequência que a gente busca então entender ou nos ambientar o que é estar diante de uma parábola. Essas reflexões que nos permitem ou as quais nós devemos buscar. Em que medida eu afasto ou estou distante? Qual que é a mensagem principal? E para não, dentro desses cuidados, eu vou me ater aqui ao que esse estudioso também da doutrina espírita trouxe sobre a reflexão acerca desta parábola do bom samaritano. E aqui, por vezes, ele explicita quais são as aprendizagens que nós devemos extrair daqui. E assim ele começa: sem dúvida alguma, é uma das parábolas mais conhecidas e populares de Jesus. Aí por isso que no início eu reportei a vocês, que parece que eu fui trazendo a biblioteca toda, porque cada hora que você vai lendo, você vai tendo informação, vai buscando acerca dessa parábola. E de fato ela é, como diz, farta em termos de informações, em termos de conteúdo. E certamente um dos trechos mais comentados do Evangelho, embora esteja apenas no Evangelho de Lucas, Dedicaram-se a ela intérpretes ilustres e penas célebres. A parábola é um convite ao quê? À caridade e à misericórdia. Então são os temas presentes que não estruturam o que Jesus gostaria e trabalhou para com a gente, a caridade e a misericórdia. Por isso, inclusive, aqui na organização do livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela está sob os auspícios do capítulo 15. Fora da caridade,
não há salvação. Então, o norte dessa tarde é compreendermos que nós devemos ser caridosos e praticar a misericórdia. Ele, então, tem isso quando o doutor da lei questiona o mestre, porque o diálogo começa isso, o doutor da lei questionando, né, o que eu tenho que fazer para ser salvo, né? Então, para ter a vida eterna, o que era incomum, visto a sua condição religiosa, porque se ele era um doutor da lei, essa pergunta era descabida, portanto ele queria era apenas confrontar Jesus. Só podemos entender o referenciado na parábola com uma pergunta para tentar Jesus. O mestre, surpreendentemente, remeteu a pergunta para o proceder da pessoa, fazendo entender que, acima de todo conhecimento religioso, está o amor a Deus e ao próximo, determinando a direção da nossa vida. A outra pergunta feita pelo doutor da lei foi sobre quem era o seu próximo, que é o que está presente também, né? Quem que era o próximo? Pois não havia consenso sobre o tema. E aí, se você, quando vai estudar, você vai entender essa lógica da questão, né, das inconformidades ou da separação que havia, sobretudo, entre os israelitas e os samaritanos, por exemplo, em virtude da compreensão, né, das leis. Então, para os israelitas, era irmão só quem era do povo de Israel, portanto, o próximo era só aquele povo de Israel, e os samaritanos, por vezes, não pertenciam. Daí, inclusive, Jesus extrair disso e colocar a parábola do bom samaritano e explicar que, partindo de Jerusalém indo para Jericó, né, que Jerusalém era uma cidade mais alta que Jericó, que ali estava vivendo um momento, né, de comemoração, de ritualística dentre eles, e que para um sacerdote que no sumo das suas práticas ritualísticas era quase que impensável ele chegar num corpo estendido, simular a condição de morto, porque inclusive se ele toca nesse morto, ele tinha que voltar aos rituais para se purificar, ou seja, era um sistema complexo. Então aí, mas como diz, não faz parte de um contexto a gente talvez aprofundar, mas está no contexto da parábola, né? Vamos dizer assim. Então, a outra pergunta feita pelo doutor é quem era o próximo. E certo que havia acordo de que o membro do povo de Israel era o próximo, inclusive o prosélito dele. Os fariseus tinham um entendimento diferente, os essênios tinham outro, e assim segue. Na verdade, o sentido da pergunta é saber até onde vai a nossa obrigação, quem é o nosso próximo. A parábola do bom samaritano definiu quem era o nosso próximo, ou seja, aquele que está passando por uma dor, um sofrimento, independente de cor, sexo, idade, raça, credo, não é verdade? Bem como até onde vai essa responsabilidade. A história foi baseada numa situação concreta, visto que a solitária descida entre Jerusalém e Jericó era de 27 quilômetros, né? E ainda hoje por uma estrada afadada pelos ladrões, segundo o comentário, né, deste autor. Jesus começava a narrativa falando de um homem, sem esclarecer se era judeu ou pagão, não lhe importa a nacionalidade ou religião. A seguir começa a falar de um sacerdote, um levita. Outros ouvintes talvez esperassem um clima anticlerical. Um terceiro passante sendo um leigo israelita, visto que Jesus vinha condenando os sacerdotes daquela época, de todas as épocas, pela hipocrisia. Entretanto, o terceiro homem surpreende e melindra a maioria dos ouvintes, pois cumpre o mandamento, e é um samaritano. E aqui ele prossegue. A pergunta de Jesus foi diferente da formulada pelo religioso, né? Enquanto que o escriba perguntara pelo objeto de amor, Jesus pergunta pelo sujeito de amor. Quem agiu para com o próximo? Essa que foi a pergunta. O escriba pensa a partir de si quando pergunta: onde está o limite do meu dever? Jesus diz: pensa a partir daquele que sofre a necessidade. Coloca-te na situação dele. Reflete consigo mesmo. Quem espera a ajuda de mim? Então verás que não há nenhum limite para o mandamento do amor. O mestre exorta assim que nos tornemos o sujeito de amor,
A lição é que sejamos um próximo ativo. O centro da questão não é o eu, mas quem quer que se encontre a caminho. O problema fundamental do cristão não é saber quem é o seu próximo, ou seja, as pessoas lhe dão a possibilidade de exercitar a caridade. O essencial, então, consiste em fazer-se próximo, ou seja, estar próximo daquele que necessita. Este é o nosso desafio, né? De fazer-se próximo daquele que necessita, deslocando o interesse do eu para o outro. O samaritano soube colocar-se na perspectiva certa, ou seja, do lado do outro. A proximidade é fundamental. É necessário que nos aproximemos, porque assim veremos um irmão em necessidade. E ao identificar as necessidades, somos chamados a ajudar. De longe, o homem é um vulto, um alvo. Na distância, podemos tomar atitude sobre situações que não estamos vendo, o que é mais fácil. Ou seja, tratar as coisas de longe, por vezes, é fácil. E já indo para os finalmente aqui. Normalmente, estabelecemos distâncias em nossos caminhos. Gente antipática, amolante, né? Inoportuna, passamos longe. Passamos imaginando que não temos nada a ver com seus problemas e angústias. Além disso, estamos ocupados e não temos tempo para ajudar. A parábola ainda aponta o comportamento dos dois religiosos, que passaram preocupados, provavelmente com as próprias vidas. Os compromissos, os horários e os problemas com que normalmente estamos envolvidos na luta carnal nos ocupam. Nessa condição, não tomamos conhecimento dos problemas à nossa volta, absortos nos próprios compromissos, e acabamos cegos aos dramas que nos cercam. Diariamente colocamos na situação dos religiosos da parábola. Sempre apresentamos inúmeras desculpas para nos livrarmos dos empenhos que o amor nos impõe. Não quero ter problema, não tenho nada com isso, tenho que cuidar das minhas coisas, não sei quem é aquele sujeito, o problema das autoridades. Na nossa visão, sempre criamos uma razão lógica. Entretanto, na lógica de Deus, somente quem ajuda tem razão. Por fim, é certo que não temos condições para ajudar toda necessidade que surge no caminho. Entretanto, podemos nos solidarizar mentalmente, envolvendo os necessitados num pensamento de paz e de ânimo. Quantas vezes, absorvidos com nossos problemas diários, não somos solidários com esses irmãos? Então é isso, meus irmãos. A parábola, grosso modo, ela vai tratar dessa temática. Qual tem sido a nossa posição, né, diante do outro? Qual tem sido? E perguntado aqui ao Chico Xavier, numa entrevista lá no Ceará, mas essa salvação de quem? Para quem que é essa salvação? Por que deve ser salvo? Não, a salvação é nossa parte. Salvo do quê? Salvar do nosso egoísmo, dos nossos orgulhos, das nossas imperfeições. E o instrumento para fazer isso, como relatado aqui pelo Frederico, neste livro, o instrumento chama-se caridade, chama-se misericórdia, né? E lá no capítulo 10, que vai tratar bem-aventurados os misericordiosos, tem lá, né, os apontamentos. A caridade é benfazeja, ela acompanha, né, ela é atenciosa, né? É nesses apontamentos, nesses pequenos afazeres, nessas pequenas coisas. E por fim, para que a gente possa ajustar, firmar convicção, tem duas lições no livro Coragem, de Emmanuel, e uma chama Na Intimidade Doméstica e o outro é Misericórdia Sempre, né? Não vou ler as duas ou uma só, mas no Misericórdia Sempre, ele retrata essa parábola do bom samaritano, e nos chama a atenção que
refletindo bem, inclusive a nossa misericórdia, o nosso pensamento, como nós vimos aqui, que até com uma oração, uma prece, a gente está sendo caridoso, está sendo misericordioso com o outro. Não só aquele que estava no leito da estrada, que foi socorrida pelo bom samaritano, mas o nosso pensamento deveria fluir em paz, em bênção, em harmonia, em socorro para o sacerdote, para o levita, para o dono da hospedaria, de forma tal que cada um teve a sua participação e pudesse prosperar ali no seu caminho, né? Nesta construção divina. Então Emmanuel aflora aí da nossa compreensão nos termos que traz a questão lida no livro dos Espíritos, a 627, que é isso. O nosso momento é de esmiuçar, é de detalhar essas informações, como está aqui a parábola. Então, ele reforça o quê? A nossa compreensão em cima da lógica da misericórdia, né? Que, grosso modo, na parábola, perpassa às vezes só pelo socorro dali, mas poderíamos sim projetar para além desse socorrimento. E aqui, então, eu trouxe e gostaria de colocar para que a gente pudesse refletir sobre essa lógica na intimidade íntima, que é a lição 23 do livro Coragem, e que guarda relação com essa parábola do bom samaritano. A história do bom samaritano, repetidamente estudada, então reforça mais uma vez para vocês, é muito conteúdo sobre ela, daí a importância, né, dessa lição. Oferece conclusões sempre novas. Então, a todo instante nós vamos revisitar a parábola do bom samaritano, nós vamos chegar a novas conclusões. O viajante compassivo encontra o ferido anônimo na estrada. Não hesita em auxiliá-lo. Estende-lhe as mãos. Pensa-lhe as feridas. Recolhe nos braços sem qualquer ideia de preconceito. Conduze-o ao albergue mais próximo, garante-lhe a pousada. E aí fica naquela mesma outra história, né, de Jesus com Tadeu, né? Passou-se a mesma sequência com o publicano, né? Ouvida conveniências e permanece junto dele quando necessário. Abstém-se das indagações. Parte ao encontro do dever, assegurando-lhe a assistência com os recursos da própria bolsa, sem prescrever-lhe obrigações. Então, foi um apanhado geral, né? Jesus transmitiu-nos a parábola, ensinando-nos o exercício da caridade real, mas, até agora, transcorrido quase 2 milênios, aplicamos-la, via de regra, às pessoas que não nos comungam o quadro particular. Então, olha só, Emmanuel já começa a chamar a atenção, falando, olha, por vezes nós centralizamos ou canalizamos esses esforços de caridade, quer material ou quer moral, geralmente para aqueles que eles chamam que não nos comungam o quadro particular, não é isso? Ou seja, pessoas para além do nosso convívio familiar. Ele fala assim, mas vamos lá. Quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico. Não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão, da alegria para a dor, espoliados nas melhores esperanças, em rudes experiências. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação, dentro de casa. Julgamos, assim, que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis, todas as vezes que nos decidimos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando os vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Então, meus irmãos, peço mais uma vez aí, né, desculpas por trazer talvez tanta informação, mas acredito que essas informações possam alcançar cada um de vocês, cada um de nós aqui presente, de forma tal que
a gente possa sair daqui, né, tendo essa compreensão da importância, né, que realmente apenas por meio da caridade, da misericórdia, que a gente pode, né, salvar, melhorar, trabalhar as nossas inquietações, os nossos defeitos, os nossos vícios, né? E que na nossa estrada, né, vamos dizer assim, né, de Jerusalém para Jericó, que é essa encarnação, nós possamos saber fazer as boas leituras, compreender cada situação que aparece no nosso dia a dia, tendo como referência o nosso farol, né, que é o Paulo de Tarso aqui comenta, né, que a caridade é o nosso guia no deserto, né? Então é o nosso farol, né, que nos ilumina, que nos guarda, que nos movimenta sempre na direção e da prática do bem para com o próximo. Então que Deus ampare a todos aí nesse sábado, né, com muita luz, muita bênção e boa compreensão. Eu passo a palavra para a nossa querida amiga e irmã, Dona Luzia, para os seus comentários. Bom, meus irmãos, boa tarde a todos. Nesse sábado gostoso, né? Ensolarado. Desculpe a voz, é porque vai chegando assim aos 18 anos, a gente começa a ter um tanto de coisa, né? Principalmente a asma. Então, a gente fica um pouco, a voz fica um pouco fanha. Vocês me desculpem. Bom, pedimos a Jesus, o nosso semeador divino, que traz a sua semente, como ele mesmo várias vezes disse: eu sou um pão que desço dos céus para alimentá-los. Eu sou a água viva, e aquele que de mim beber nunca mais terá sede. E como semeador, ele semeia essas sementes maravilhosas, e como? Numa metodologia divina, através de histórias, parábolas lindíssimas, que se tivermos aqui professores que já trabalharam com crianças, sabe o quanto essa metodologia é maravilhosa. É uma didática boa de trabalho. A criança aprende muito mais através de uma história. E como nós somos crianças espirituais, a história chega ao nosso coração e vai abrindo para nós uma maior percepção, uma melhor compreensão. E o interessante de tudo, que quando o semeador semeia, não é uma só semente. Porque a semente divina, ela não é algo que fica instantaneamente e desaparece. Ela é eterna. Em cada semente nós vamos encontrar, como diz o nosso patrono Paulo, nós devemos ler as lições do Cristo, tirando da letra o sentido real, a verdade que está nessa letra. Tirando da letra a essência, porque a letra em si ela mata. O que vale é o Espírito enviado pelo Cristo. É a essência, é o ensinamento. E esse ensinamento é para nós, homens, eternos. Então esse ensinamento é atemporal. Não é para o meu tempo lá na Judeia. Não é no meu tempo lá na Grécia Antiga, onde eu já reencarnei. É para o meu tempo, em todo o meu tempo de vida. E a minha vida é imortal. Eu sou imortal. Então, os ensinamentos do Cristo nos trazem elementos para toda a eternidade. E quando ele nos traz essa parábola do bom samaritano, ele indica nessas parábolas várias sementes, cada uma com uma essência diferente. O Wilson falou várias.
O Whindersson falou na caridade, falou na compaixão, falou na misericórdia. E Jesus nos fala do caminho onde aconteceu, é também uma semente que nós precisamos nos preocupar. Nos fala do próximo, de como cuidar do próximo. Então a parábola ela é riquíssima. E como nós, no grau evolutivo em que estamos, nada mais somos do que discípulos desse mestre maravilhoso. Nós somos aprendizes. E como aprendizes, nós vamos buscar naqueles que já têm o conhecimento. E nós, então, encontramos no livro Rumo Certo uma mensagem muito linda de Emmanuel, que vai se reportar a essa parábola, nos dando aqui uma das essências, uma das sementes. Ele diz assim, chama-se, está lá no capítulo 9, bom, sem óculos é meio difícil, né, gente? Hoje a gente fica bem interessante, né? Rumo certo. Então nós temos lá o próximo e nós. Será que há essa passagem? É pertinente falar do próximo na parábola do bom samaritano? Será que lá na parábola se refere ao próximo? Então, Emmanuel vem e diz para nós assim, o doutor Darley pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? E nós fazemos essa pergunta todo dia, quem é o meu próximo? E o interessante é que o doutor Darley, ele trazia um conhecimento muito grande, doutor da lei, então ele conhecia a Torá. Ele conhecia a lei de Deus, ele manuseava, estudava, assim como os escribas, os sacerdotes. Mas quem é meu próximo? Imagina, gente, que é leigo, também vai perguntar a mesma coisa. Quem é o meu próximo? E aí Emmanuel vem descrevendo essa maravilha aqui para nós. Ele diz assim, devemos saber que além do próximo, mais próximo, a minha filha, a quem nomeias como sendo coração, do coração, meu esposo. Então, além do próximo, mais próximo, que é aquele que realmente vive 24 horas debaixo do mesmo teto, Emmanuel então continua, dando aqui para nós quem são eles: o pai querido, o filho de nossa bênção, o irmão estimável e o amigo íntimo no clima doméstico. O próximo é igualmente o homem que nunca viste, tanto quanto aquele que fixa indiferente em qualquer canto da rua. Muitas vezes passamos, muitas vezes não observamos, ou não vemos mesmo pela própria indiferença, nós encontramos ali um próximo. Passamos a largo, como passou o sacerdote, como passou o escriba, e como todos nós muitas vezes passamos, a largo, ou seja, sem ver, sem perceber, são também nosso próximo. E continua Emmanuel, é a criança que passa, o chefe que te exige trabalho, aquele chefe difícil, o subordinado que trabalha para você, que te obedece, é também o seu próximo. O sócio de ideal, o mendigo que te fala à distância, todos são próximos. É a pessoa que te impõe um problema, verificando-te a capacidade de auxílio. É aquele que te calunia, medindo-te a tolerância. É aquele que te oferece alegria, anotando-te o equilíbrio. É o companheiro que te solicita concurso fraterno, tanto
tanto quanto o inimigo que se sente incapaz de pedir-te o mais ligeiro favor. São nossos próximos. Às vezes, o próximo tem um nome familiar que te soa docemente aos ouvidos. De outras vezes, o próximo é categorizado por ti à conta de adversário, que não te aprova o modo de ser. E é interessante que numa outra mensagem, Emmanuel nos fala que aquele que não nos aprova são os nossos verdadeiros amigos, porque são eles que nos fazem crescer, são eles que nos empurram. É o adversário que tem coragem de apontar o dedo para as nossas feridas, o que um amigo não faria, para não nos machucar mais. Porque o amigo quer nos carregar no colo, mas muitas vezes nós não vamos precisar só de colo. Precisamos daquele que tenha coragem de falar, de mostrar, e o adversário faz isso. É ele que me mostra onde eu não estou sendo indulgente. É ele que me mostra onde eu não uso a caridade. É ele que não me mostra onde eu estou sendo intolerante, impaciente, amargo. É o adversário que nós precisamos analisar de uma forma de melhor e diferente, principalmente o cristão, que lê uma parábola dessa que Jesus nos traz. Como diz Kardec, a base do ensinamento moral do Cristo se resume na humildade, na caridade, porque são antíteses, são contrários a uma enfermidade grave que nós espíritos ainda trazemos conosco: egoísmo e orgulho, que Emmanuel trata como chagas da humanidade. São enfermidades silenciosas que estão em nós, mas que produzem cortes de imperfeições: inveja, fel, angústia, desrespeito, intolerância, descaridade. Tudo isso é produzido por esses inimigos que trazemos conosco: egoísmo e orgulho. Não existe numa terra de expiação e provas criaturas que não tenham eles. E eles são tão sutis que, se perguntar a mim mesmo: a senhora é orgulhosa? Eu? Não, que isso? Me dê uma resposta ali fora para ver o que vai acontecer. Jesus, porque somos, por mais que estamos estudando o Evangelho, somos aprendizes. Nós ainda estamos trabalhando a semente na terra do nosso coração. Nós ainda estamos naquele processo de adubar a terra, de colocar ali nessa terra a substância necessária para a semente germinar. Nós ainda estamos com a enxadinha, não é nem o trator, é a enxadinha mesmo, ou o arado na mão, para tirar as ervas daninhas dessa terra do nosso coração. Somos aprendizes, por isso não temos ainda esse amor que Jesus está nos ensinando, essa caridade, porque o que é a caridade? É a virtude maior do amor em movimento. A caridade é que movimenta o amor em direção do meu próximo. Isso é caridade. É ela que me faz doar o melhor que eu tenho no meu coração. Então eu ainda estou aprendendo. É por isso que nós precisamos entender que todos aqueles que nos magoam, que nos ofendem e que nós consideramos adversário, são aqueles que estão nos mostrando, são professores. São aqueles que apontam e falam assim: você acha que você é muito boazinha? Ainda não, está longe. E aí você para.
Nossa, mesmo. Não é mesmo? Como é que o professor ensina dentro da sala? Ele vem, dá a matéria, trabalha a disciplina que vai ser trabalhada, dá as atividades, mas e na hora da prova? Ele faz a prova para o aluno? Então a mesma coisa é o Evangelho em nós. Ninguém fará essa prova. Ninguém fará a caridade por nós. Ninguém amará por nós. Porque nós precisamos. E temos que fazer essa semente germinar. E continua Emmanuel dizendo assim, aqui para nós. Em suma, o próximo é sempre um inspetor que nos examina a posição da alma nos assuntos de vida eterna. Viram? Ele é um inspetor. E se eu me acho muito importante em termos espirituais, quem é que vai me mostrar isso? O meu próximo. A ação que eu ajo com ele. E principalmente o meu próximo, que ainda é meu adversário. Aí esse vai fazer questão de me mostrar. Não é mesmo? E aí ele continua dizendo, Emmanuel, entre ele e nós se destacam sempre a necessidade e a oportunidade a que se referia Jesus na parábola inesquecível do bom samaritano. Olha aí, mais duas sementes: necessidade e oportunidade. E agora Emmanuel vai dizer como é isso. Isso porque o bom samaritano foi efetivamente o socorro para o irmão caído na estrada de Jerusalém para Jericó. Ali está a necessidade do homem caído. E ele foi o socorro, mas ao mesmo tempo, o irmão tombado, o irmão caído no caminho de Jerusalém para Jericó, foi para o bom samaritano o ponto de apoio para mais um degrau de avanço no caminho para o encontro com Deus. Então o próximo é a nossa ponte. É a nossa ponte. São os degraus dessa ponte que nos levam a Deus. O que era aquele ferido ali no chão? O necessitado. E que o samaritano ajudou, estendeu a mão, fez a caridade, teve compaixão, misericórdia. E o que é o samaritano na parábola? O que aquele homem caído foi para o samaritano? O degrau. O degrau que deu a oportunidade àquele samaritano de ser compassivo, amoroso, misericordioso, caridoso. O degrau, para quê? Para o ferido ou para o samaritano? Para o samaritano subir. Porque nós estamos numa grande viagem, uma viagem de elevação. Nós precisamos sair do caminho horizontal que nós nos colocamos há milênios. Nós andamos sempre em linha reta, presos à matéria. Vamos tornar nosso caminho vertical, subindo, porque é uma subida. Para chegar a Deus, nós vamos subir uma grande montanha, a montanha da evolução. Então, quem vai nos dar o pezinho para subir de uma pedra para outra é o meu próximo. Não importa se é meu amigo, se é meu familiar, se é meu inimigo, é ele que vai me dar o degrau. É ele que vai fazer, não sei se alguns mais antigos do que eu, e que tem um tempinho mais como eu, deve lembrar de uma brincadeira infantil de dar pezinho para o outro subir. Enlaça-se as mãos para a outra criança subir e dar um pulinho. Era uma brincadeira no meu tempo. Então o próximo é esse que vai pôr a mãozinha dele debaixo do meu pé e me elevar um pouquinho mais. Porque ele vai me obrigar a parar. Ele vai me obrigar a ver onde é que eu parei.
Por que eu ainda estou andando horizontalmente, reto, somente preocupado com as coisas materiais da terra? Eu não posso te ajudar, meu amor, porque eu preciso correr para fazer isso. Hoje eu tenho um trabalho. Eu não posso, minha casa está tão desarrumada, eu tenho que fazer a faxina. Então eu não posso estender a mão a você agora, nesse momento. Nem te atender no meu portão. Não posso. Aí ele bate, de novo. E o interessante, através do quê? Da inspiração dos bons espíritos, que estão sempre tentando mostrar a nós outros a necessidade de subir, da subida, do crescimento. E para terminar, vamos pedir socorro, mais um professor. Bezerra de Menezes, é pequenininha a mensagem. Está no livro O Espírito de Verdade, capítulo 15 também, só que o item é o item 10, mas vamos aproveitar que cabe para nós também. O cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil. O técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar-lhe os defeitos. O médico é solicitado ao enfermo para a bênção da cura. O professor é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo nas letras. Entretanto, nem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da máquina, nem as chagas do corpo, a enfermidade, nem as sombras da inteligência, ou seja, a falta, o analfabetismo, se desfazem à custa de conversas amargas, e sim ao preço do trabalho e do devotamento daquele que foi chamado a trabalhar. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atender em semelhante trabalho, há que silenciar em si discórdia e censura, e alongar entendimento e serviço. Psicologia da caridade. Se eu quero realmente ajudar, eu tenho que ser indulgente, benevolente e perdoar. Essa é a caridade verdadeira que Jesus nos ensina. É por essa razão que, interpretando o conceito salvar, que muita gente pergunta, mas o que é salvar? O que é salvação? A nossa salvação vai estar na nossa redenção. Quando estivermos já adquirido todos os valores morais que o Cristo nos trouxe. Quais são eles? Humildade, uma das virtudes mais importantes, tanto que começa-se o sermão da bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, os humildes, porque é o contrário do orgulho. E o que mais? A caridade, que é o contrário do egoísmo. Nós só vamos vencer e curar-nos dessas duas enfermidades em nós quando já formos caridosos e humildes de coração. E Bezerra de Menezes, então, termina dizendo: é por essa razão que, interpretando o conceito salvar, por livrar da ruína, por preservar-se do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. Que Jesus nos abençoe a todos e nos fortaleça para fazer essa sementinha crescer, que é bem trabalhosa em nós ainda. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos
vamos fazer a nossa prece de encerramento, elevando o pensamento a Jesus, agradecendo a Ele por essa oportunidade de encontrarmos-se unidos em Seu nome, na doutrina espírita, na casa da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. Agradecemos, Senhor, esses encontros que aqui são realizados, encontros de paz, de reflexão, de entendimento dos vossos ensinamentos. Não foi à toa que a doutrina espírita recebeu como título: fora da caridade não há salvação. Nós, como criaturas imperfeitas, necessitamos trazer sempre vivo em nosso coração e nossa mente essas lições que, como nessa tarde, nos mostraram o nosso relacionamento com todos aqueles que convivem conosco em nosso dia a dia. Pedimos, Senhor, que esses ensinamentos permaneçam sempre vivos no nosso convívio com aqueles que convivem conosco. Abençoe-nos, Senhor, todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Pedimos por aqueles irmãos que aqui não puderam comparecer, que se encontram distantes, que a vossa misericórdia possa abençoá-los, assisti-los, que essas bênçãos sejam extensivas aos hospitais, aos cancerosários, aos leprosários, aos manicômios, aos presídios, aonde houver a dor, aflição, padecimento, que um emissário seu esteja sempre presente, levando o consolo, a resignação e a paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder, a misericórdia e a glória para todos sempre, que assim seja. E com essa prece estamos encerrando a nossa reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o paz, pedimos que formem a fila. Vai ter ficha para médico, quem for receber as fichas permaneça sentado.